ponto de situação. Nós informamos de imediato. Viva Relações, seja bem-vindos a mais uma edição deste, que é de facto o seu programa de interesse público. Hoje temos mais uma edição especial para trazer até a si a informação do que acontece no país e no mundo. Para esta edição vamos falar sobre a descrição dos nomes em língua nacional, propriamente em que mundo. E para facilitar a percepção, é nosso convidado o historiador Ambris Mbundo Mushima, ele que vai de facto levar-nos a compreender qual é a vantagem e o significado que os nomes em língua nacionais trazem, principalmente o Kimundo. É com ele que eu vou então manter esta interação. Olá, como está? Muito bem, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer tê-lo novamente. Ok, muito obrigado. Para já, hoje vamos falar sobre a descrição dos nomes em língua Kimundo e como historiador, para já, qual é a definição que atribui aos nomes em línguas nacionais propriamente Kimundo? Bom, os nomes, fazer uma descrição dos nomes na língua Kimundo, é necessário nos atermos em determinadas nuances. Na verdade, os nomes na língua Kimundo, elas podem ter significado que exprimem características físicas, qualidades morais, características que exprimem, ou sem significado, que exprimem profissões, não é? E os nomes na língua Kimundo também elas, a sua atribuição, ela recebe influência, essa influência ou causa pode ser de origem mitológica, idiomas antigos, pode ser também questões religiosas, não é? E também pode ser por questões de alguns fenômenos, não é, que ocorrem. Há um ponto que é de interesse público e pouco fala-se, é a questão da informação dos nomes em línguas nacionais. Por exemplo, poucas são as pessoas que têm informação relativamente aos nomes em línguas nacionais. Como um historiador, qual é o seu ponto de vista quanto à falta de informação no que diz respeito aos nomes em línguas nacionais? Tratou-se a vez passada, não é? Isso tem que ver com a falta de conhecimento das línguas nacionais, propriamente a língua Kimundo, não é? Porque uma vez conhecermos as nossas línguas, não é, poderemos de facto, não é, conhecer os valores e os significados dos nossos nomes. Uma vez que a pessoa conheça o significado dos nomes, lhe atrai aquela afeição, não é? Ele familiariza-se com o nome e, por sua vez, tem aquela influência, não é, de atribuir o nome na língua Kimundo ao seu filho. Na verdade, é necessário que a gente conheça a língua Kimundo, porque sem ter o conhecimento nada vai lhe despertar para que possa atribuir o nome na língua Kimundo. Eu volto a questionar o nosso especialista em estudo para que ajude também os nossos internautas a perceber. Faço-lhe a seguinte questão. Qual é a significação ou significado dos nomes do ponto de vista histórico quanto aos nomes, do ponto de vista histórico, o que é que pode representar na personalidade de um indivíduo? Bom, antes de responder essa questão, gostaria de partir ainda para uma questão que estava para responder de forma cabal, mas não foi possível. Quanto aos significados, já fiz menção, porque o significado
dos nomes podem ter significado que exprimem características física, moral, não é? E elas podem ter origem mitológica, histórica, não é? Religiosa ou política. Essas são as causas, são as origens. E depois há uma pergunta que surgiu, perdão, faça-me lembrar, desculpa. Como os nomes podem influenciar na personalidade do indivíduo? Entretanto, para chegar até ali, depois há uma questão que se levantou que levou-me a fazer uma descrição de que é necessário que a gente conheça a língua Kimbundu, não é, para que os pais possam atribuir nome, não é, na língua Kimbundu, é necessário que tenha conhecimento. Porque em que circunstâncias atribui os nomes? Exato, vou lá chegar, porque quero só limar aqui algumas arestas, não é, para poder fazer menção que não existe nenhuma cultura que esta não seja pronunciada por uma língua. Entretanto, sendo a língua um patrimônio cultural e material dos povos, não é, Ambundu, significa que o próprio nome também é uma herança cultural. E devo fazer referência que, quanto aos nomes, existem categorias dos nomes. Não é? Temos o prenome e temos o sobrenome. O prenome que nós podemos aqui entender nome individual ou nome próprio. O sobrenome que é o segundo, que é o último nome, que é o nome de família. Daí que, de forma racional, afirma-se que o nome nos liga, não é, ou tem uma conexão direta às nossas raízes. Ligam-nos às nossas raízes, os nomes. E o nome, ela também tem um impacto, tem um significado. Um desses significados é o que? Ela traz consigo informações sobre nós, quem somos, sobre a nossa identidade, de onde viemos, aqui onde viemos, para fazer referência da tua origem regional, porque o nome, a língua, faz referência a uma região, a um determinado povo. Ele informa, transmite uma informação sem que a própria pessoa, o portador do nome, comece a se informar de onde veio, quem é e os valores que agregam. Está a querer dizer também que os nomes levam a identificar a pessoa? E ela identifica a pessoa, muito obrigado. De que forma? De que modo? Vou lá chegar. Identifica a pessoa e caracteriza a própria pessoa. Identifica a pessoa. Nós temos que ter uma identidade. A título de exemplo, né? O meu nome é Leva Mundo. Eu, ao me apresentar a alguém, chamo-me Ambri Mundo Mushima. Para quem conhece a língua Kimbundu e sabe qual é a região do povo Mbundu, automaticamente passa a perceber de onde eu vim, que cultura pertenço e que região pertenço. Me identifica. E além de me identificar, do ponto de vista antropológico e histórico, ela também, reitero que o nome é uma palavra. E é a primeira palavra que nos identifica, não é, e nos distingue dos outros. Quer no local de trabalho, na escola, na rua, porque Kachama, aqui se chamamos Kachama, é Kachama. Identifica. Tem mais um Kachama aqui? E se houver um Kachama aqui, já sabemos que temos que recorrer ao sobrenome. Entretanto, e ela também é a primeira palavra, não é, que nos ajuda a nós mesmos a ir buscar aquilo que nos caracteriza. A vez passada falamos aqui sobre os valores antropológicos, trocamos muito na questão espiritual. O nome tem uma frequência vibratória. Quando lhe é chamado o nome, você sente uma energia dentro de si, tu olhas. Entretanto, e essa frequência vibratória dá uma sequência lógica contínua com os antepassados, aqueles que partiram para outra dimensão e aqueles que estão no presente.
Isso aqui é do ponto de vista antropológico espiritual, como eu estava a dizer a vez passada. Fala-nos um pouquinho sobre os significados dos nomes do ponto de vista histórico. Nós, na língua quimbundo, não é, tem um nome denominado, por exemplo, Paz. Paz. Aqui vamos já entender do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, e vamos já entender isso. Paz. Paz na língua quimbundo significa sofrimento. Quer dizer que o nome é dado de acordo com o contexto. Sim. Aqui eu vou explicar. O pasto significa sofrimento. O contexto da atribuição do nome obedece o critério da atribuição do tempo e histórico. Por quê? Porque o povo ao mundo, na sua cosmovisão, percebeu que para atribuir nome a uma criança, ela também recebe influência do tempo. Por quê? Porque o nome da criança pode ser atribuída antes do nascimento da criança, depois do nascimento da criança, ou então antes da mãe conceber ou estar gestada. Há uma curiosidade, por que atribui-se o nome antes da mãe conceber? Estou ali. Aqui, o critério de atribuição, obedecendo o tempo, remete-nos à influência histórica. Paz significa sofrimento. Não podemos entender que a criança veio ao mundo para sofrer, que o nome dele é Paz, que significa sofrimento, e ele veio ao mundo para sofrer. Não, esse nome é atribuído à criança para denunciar o sofrimento, a vergonha, não é? E a descredibilidade que o pai, a mãe ou a família sofreram na comunidade. Esse nome vem denunciar a dificuldade que a mãe tinha de conceber, de estar gestada. Quer dizer que atribui-se para aquelas mães que, para dar à luz, passaram por um processo difícil? Por um processo difícil, aquela dificuldade da concepção, de estar grávida. Entretanto, nós, não é, na região do Zambundo e mesmo também no Congo, não é, uma pessoa que é estéril, uma pessoa que não faz filho, não é tido como um ser inútil. Por isso é que até chegar... reprova. Até chegar... Entretanto, quando a sociedade reprova, o que é reprovável para a sociedade cria mágoa ao Criador. Entretanto, o pai vai lutando e a mãe para que a mãe esteja gestada. Essa vergonha, esse sofrimento, essa dificuldade é denunciada com o nascimento do filho e a atribuição do nome ao filho, Pache. Então, do ponto de vista, ela recebe uma influência histórica, serve para conservar e preservar a história que o pai e a mãe passaram antes da concepção. Diga-se aqui a bom da verdade que a mãe conseguiu perder a vergonha. Perde a vergonha e aquele sofrimento desaparece com o nascimento do filho. Aí aquelas que ficam a murmurar, porque quanto à influência do nome, nós também temos nomes que podemos falar aqui, existe apodo e alcunha. Quer aqui desmistificar esta passagem? Alcunha são palavras, não é, que consubstanciam o seu nome, não é, que atribui-se de forma afetuosa, não é, uma maneira bem humorada de chamar alguém, não é, de acordo com a característica física ou moral ou a circunstância que essa pessoa vive. Não é? E também possa ser jocosa, insulto. E tem o apodo. O apodo é o quê? O apodo, só que aqui a alcunha é permanente, já o apodo não. É próximo à alcunha, tem o mesmo percurso de compreensão, só que essa aqui é passageiro, não é permanente. É temporário. É temporário. A alcunha é permanente, já o apodo é temporário. Entretanto, qual é o apodo
que alguém que está com dificuldade de alcançar dentro da comunidade? Mbaco. Este nome surge em função da dificuldade. Exatamente, quando o povo entender que você está numa condição de esterilidade, como quem não procria é um ser inútil, é claro que ocorrem murmúrios. Mbaco, Mas esse termo Mbaco é em língua... Quimbundo, é a povo. Não exatamente português. Não é. Mbaco é o que em Quimbundo exatamente? Mbaco é estéril. É a pessoa que não consegue alcançar. Exatamente. Após a pessoa conseguir alcançar, qual é o nome que é dado em língua Quimbundo? Há um nome, há um apelido que atribuem a esta pessoa que tem a dificuldade de alcançar e depois conseguir, aquelas mulheres que só alcançam com 35 anos, com 38, depois de conseguir ter o bebê. Será que é um título que se atribui a esta pessoa? Não se atribui à própria mãe. A própria mãe denuncia essa dificuldade que viveu. Exatamente. Atribuindo o nome ao filho, nesse caso o pai. Quer dizer que este nome surge em função da dificuldade, mas não recai a mãe exatamente para o filho. O nome não recai à mãe, atribui-se ao filho. É o nome que vai denunciar a dificuldade que o pai e a mãe tiveram de passar, de enfrentar, pelas dificuldades que tiveram de conceber. Até que ponto os nomes tenham de facto significado para os indivíduos. Disse também muito bem que os nomes influenciam na personalidade ou na construção da personalidade do indivíduo. Há toda a necessidade de atribuir nomes em línguas nacionais desde que se conheça o real significado. Vamos para uma pausa e dentro de instante vamos voltar, mas antes da pausa eu questiono ao nosso convidado uma mensagem que deixa para aqueles que não têm a cultura de valorizar os nomes em línguas nacionais. Mesmo a lei 32/20, no seu artigo 16/20, né? 32/20 de 12 de agosto, no seu artigo 16, que é o decreto que regula a língua de ensino no sistema, a língua no sistema de ensino angolano. No seu artigo 16 diz que a língua no sistema de educação de Angola é o português, não é sem prejuízo das demais línguas. Entretanto, aqui a grande responsabilidade não é muito do Estado, porque o Estado fez a sua metade, não é, o governo fez a sua metade, mas era necessário que a par da língua portuguesa não tivesse uma língua nacional, assim como os outros países da região do Sahel. Sinceramente não me atrasou, faço referência do Níger, que uma das línguas nacionais hoje é uma das línguas oficiais, a par de outras línguas, e até porque já hoje há uma das fontes, né, que a própria língua francesa deixe substituição de uma das línguas nacionais. E a responsabilidade premente aqui é mesmo da família, porque a língua não se aprende na escola. Muito bem. Doutor, já vai continuar com este discurso, temos compromisso com a publicidade e, claro, o seu negócio rende muito e mais aqui no ponto de situação. Vamos a uma curta pausa e dentro de um instante voltaremos com outros subsídios relativamente à descrição dos nomes em língua quimbundo. O nosso convidado vai trazer até si o conhecimento real sobre o valor das línguas, ou seja, o valor da língua em quimbundo. Até lá, voltamos. Chegou a entrega barata. Cansado de incertezas nas encomendas, produtos que não chegam e chegam atrasados ou até danificados? A entrega barata é a solução ideal para quem quer rapidez e segurança. Entregamos com responsabilidade e cuidado no conforto da tua casa ou até no teu local de trabalho. Sem complicações, sem estresse, só boas entregas. Chegou a entrega barata. Liga 924 02 94
32. 924 02 94 32. Faça já o teu pedido e descubra por que tantos confiam na entrega barata. A segunda parte desta edição, e claro, com outros acréscimos relativamente ao tema em causa, fala-se, ou seja, estamos a falar hoje sobre a descrição dos nomes em língua Kimbundu e, claro, continua a conversa em torno deste tema com o nosso convidado Ambris Ngundu Mushima, historiador, que traz hoje um tema de reflexão em torno dos nomes que, segundo o historiador, é pouco valorizado em Angola. E para esta conversa eu volto a saudá-lo novamente, seja bem-vindo. Obrigado. Continuamos com esse confronto verbal em torno deste tema que de facto é de interesse público. Para já, eu questiono ao Sr. Ambris, como historiador, qual é a análise que faz, qual é a descrição que faz dos nomes em língua Kimbundu? Já há tempos, no pretérito, fez-se referência de que estávamos a fazer referência, perdão, do nome Pache, e para acrescentar o nome Pache geralmente é atribuído a pessoa de gênero masculino, porque no Kimbundu tem, no sistema de atribuição dos nomes na língua Kimbundu, obedece também nos nomes a questão dos gêneros. Ainda... Mas também há um padrão para a atribuição dos nomes em Kimbundu, os nomes são uniformes. Os nomes variam também de acordo com os géneros em Kimbundu? Alguns sim, alguns não. Alguns sim, alguns não. Ao longo do... a título de exemplo, vamos fazer já também análise aqui desse nome. A título de exemplo é o nome Mbandi. Se lembrarem muito bem, o rei do Ndongo chamou-se Ngona Mbandi, Jenga Mbandi. Esse nome é um nome uniforme. É um nome uniforme. Pode se atribuir a pessoa de gênero masculino ou a pessoa de gênero feminino. Como vamos a ver aqui, Ngona Mbandi, Jenga Mbandi. E esse Mbandi não ele é atribuído geralmente como na categoria de sobrenome, o último nome, que é o nome de família, porque Mbandi é o nome da mãe de Ngona Mbandi, não é de Jenga Mbandi. Mbandi significa poder, não é? Energia, capacidade, influência. Estes nomes que dão-se às pessoas, estes nomes que simbolizam força, capacidade, mas atribui-se antes da pessoa vir ao mundo ou depois de vir ao mundo? Quando é que se pode atribuir este nome? Nesse caso aqui, o Mbandi pode ser depois do nascimento da criança, não é? Ou antes do nascimento da criança. Antes do nascimento da criança, esse nome é atribuído por influência histórica, não é? Por exemplo, como é um nome de linhagem, não é? De poder, não o pai, não é? Vai atribuir este nome ao filho, esperando que esse filho venha a ter essa energia, essas qualidades morais, não é? Essas qualidades morais, não é? Para que possa então tornar-se como fortaleza do pai
da mãe ou da família, porque bando de poder é forte, não é? Alguém que tem a fortaleza, entretanto, aquela energia. Entretanto, eu atribuir o nome ao pai, não é? Da cultura Kimbundu, não é? O Zambundo, atribuir, reitero, o nome ao seu filho. Ele espera que esse filho, ao crescer, venha a ser moldado e tenha essas qualidades, não é? Ter essa energia, essa fortaleza de proteger a família. As pessoas, quando lhes são atribuídos o nome, não é? Elas tendem a comportar-se De acordo com o nome? De acordo com o nome e de acordo com o nome e fazendo, não é? Procurando, tendo atitude que a sociedade olha ele mesmo, não é? De acordo com o seu nome. Pois é, falando sobre os nomes, já volto a questioná-lo. Como nós devemos escolher as pessoas para nomear? Por exemplo, vamos nomear alguém em função do que a pessoa é ou em função do nome da pessoa? Hoje nota-se que as pessoas estão a nomear não pelo nome, mas pelo que a pessoa tem. Será que qual é o enquadramento que faz face a este comportamento sonoro? Bom, na verdade, para não fugirmos do nosso tema, porque estamos estamos adentro da língua Kimbundu. Exatamente. Na cultura Mbundu, nós ainda no Pache, regresso, ainda no Pache, essa é a primeira possibilidade de atribuição desse nome Pache. A segunda possibilidade de atribuição do nome Pache pode ser por meio de Nduku, ou herança do nome. Nduku em Kimbundu significa xará. Agora, quem é que vai ser xará? Aí vem já na tua, já para responder diretamente à tua questão. O Nduku é aquela pessoa que entrega-se, não é? De forma incomensurável, não é? Sem medidas, não é? Para que a mãe ou o pai, não é? Venham ter este filho, né? Ao mundo sem sobressalto. Ainda que houver sobressalto, dificuldades, não é? Mas essa pessoa esteve aí para ajudar o pai e a mãe a superar ou ultrapassar os obstáculos. Quando essa criança nasce, a título de homenagem a essa pessoa que muito fez, então lhe é atribuído o nome dessa pessoa. Quer dizer, a atribuição é em função da generosidade que a pessoa teve com a mãe e o pai antes ou durante a gestação ou então depois do nascimento do filho. Vamos aqui rebater. Nós podemos nomear alguém que é nosso vizinho só em função do afeto? Está a querer dizer, é isso que está a querer dizer o especialista? Nomeamos em função do afeto ou em função do grau de familiaridade? O que está em causa é o afeto ou a proximidade? Nem muito a familiaridade. Primeiro, é o afeto. Segundo, do afeto é a qualidade moral também. É a qualidade moral, porque espera-se que o nome Kachama, eu conheço o Kachama tem uma qualidade moral, é alguém pretensioso, não é vaidoso, é alguém intelectual, é alguém que sabe estar, é alguém que não há aquele disse, não disse, entretanto, e concomitantemente ajuda-me a ultrapassar as dificuldades que eu vivi durante o período da gestação ou antes. É óbvio que não é óbvio que na cosmovisão Ambundo você é homenageado, atribuindo o nome. O outro critério é essa qualidade que eu estou a fazer referência. Tens qualidade moral, deve ser homenageado. Ainda nessa tua questão, nessa tua pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Na cultura Ambundo, quando tu estás a atingir 30, 40, 50 anos, ninguém lhe atribuiu o nome, não és homenageado, preocupa-se. O que é que está em causa? Como olha essa atitude? As jovens com 35 anos, a caminho dos 40, nem sequer um xará tem na cultura Ambundo, como fez referência. É crime? É errado? É contra a norma? Mas eu estou a fazer aqui referência, do ponto de vista cultural Ambundo, a
dentro do 100% da nossa convivência e da transmissão ético-moral que é a cultura de um povo. Mas naquela altura, quando não te é nomeado, isso inspira escárnio, ou porque você não tem qualidade moral, não tem boa conduta. Exatamente, ou então não tem uma qualidade física. Mas quando fala naqueles anos, fazer aqui antes, concretamente? Eu estou a me referir concretamente antes da invasão. Hoje não há mais aquela questão de verdadeiro lucro, é mesmo questões de interesse. É mais interesse, porque hoje nos tornamos mais materialistas do que moralistas. Não é? Está-se a perder a moral? Está-se a perder a moral? Bom, perdemos a moral? nós estamos a viver uma crise de identidade e uma crise de saber. Perdemos a moral? Diga-se, perdemos a moral? 70%. Entenda só, sabe o que é moral? A moral é quando tem o conceito ético e moral juntos, porque você tem que ter ética para ter moral, porque a moral é a coisa mais profunda. Agora, entenda, então, um indivíduo que não, o conceito ético-moral, que é a transmissão ético-moral que constitui cultura, ele, a própria cultura dela de origem, perdeu. E a cultura que lhe foi imposta também não absorveu. Muito bem. Não absorveu muito bem. Essa pessoa acha que tem moral profunda? Quais são os fatores que levam à perca da moral? O desinteresse na busca da moral, o desinteresse na consolidação do conhecimento ético-moral, porque estamos a falar de educação moral. Senhora, eles fazem aqui uma acusação grave. Há desinteresse da parte da sociedade no que diz respeito aos preceitos morais? É evidente. Como pode escrever isso? Qual é o princípio que traz para no âmbito dos nomes, no âmbito dos nomes, mesmo até fora do âmbito dos nomes. Amigo, hoje existem pais que atribuem nome aos seus filhos e não sabem o significado dos nomes. Mas quais são as razões? As razões está intrinsecamente relacionada a essa questão que o meu irmão levantou. Não é? Será que estamos a perder a moral? Mas então, como é que eu vou atribuir nome ao meu filho? Sem saber o real significado ou o contexto histórico. É mesmo só porque... Sabe por quê? Porque hoje os nomes, elas recebem influência mais televisiva. Sabe? Uma novela, como é o destaque, o herói ou a heroína, desta novela, você sente o afeto e pega nesse nome, atribui ao seu filho. Ou então influência política, temos um político com destaque, a título de exemplo, temos aquele político na América, não é? Hoje há quem está a olhar o destaque político na praça política mundial, ele entende atribuir esse... Senhora Luís, não vamos fugir daquilo que é o nosso foco. Eu volto a questionar. Nota-se que há uma revolução psicológica nas pessoas em saber qual é realmente o papel dos pais na transmissão destes princípios. Se perdeu-se a moral ou perdeu-se ou se não se valoriza os nomes, será que os pais também não estão a contribuir para a falta de valorização? Aqui atribui o nome ao filho e ao pai. Está a querer dizer que os pais é que são culpados? Claro, o filho o filho lhe é atribuído o nome. O filho lhe é atribuído o nome, salvo se crescer, perceber e revolucionar-se. Assim, por exemplo, eu revolucionei-me. Eu revolucionei-me porque o meu nome é Mundo Mushima, apesar de que foi uma concepção, concebi através de uma voz que ecoou dentro de mim, no meu interior, quando emprestei a minha alma ao exterior e peguei o exterior para mandar para a minha alma, percebi que eu não tenho ponto, eu precisava de um ponto. Reza a história, já lá vai, reza a história que noutra hora as pessoas davam valor aos nomes. Hoje as pessoas tendem a mudar os nomes partindo para outros campos.
há quem tem nome africano, tem nome em língua quimbundo, mas rejeita, considerando ser um nome feio. Será que este comportamento deve-se a uma influência? Já fizemos referência, assim, já está intrinsecamente naquilo que eu disse. Por isso é que quando estamos a fazer referência dos nomes, é necessário que a gente faça um enquadramento histórico, faça um enquadramento do contexto histórico de Angola, porque Angola, depois da invasão, teve uma relação com o colono, não é português, então houve essa convivência e houve imposições de cultura. Aí a questão do processo de assimilação, que visava europeizar o preto. Então, aqui o que está em causa é a questão da europeização, alienação do homem preto, propriamente angolano, quimbundo. Ele percebeu que o nome de quimbundo, porque disseram assim, reitero, a vez passada já disse, toda a cultura de origem africana é diabólica. Este pensamento permanece. E por ser diabólica, ainda fizeram referência, é mesmo feia. Então, quer dizer que o teu nome, por exemplo, o nome é Ambris, eu sofri bullying. Mas resistiu. Resisti. Porque é feio. Sabe qual é o nome bonito? Helder. Esse é bonito. No sabe? conceito europeu? Não. Nosso O alienado já. O alienado é bonito. O europeizado. O nome Helder é um nome bonito. Estamos a perder a nossa identidade. Por isso é que eu disse, estamos a viver uma crise identitária. E uma crise do saber, como disse Faia Congo. Perceber? Como reverter esse quadro? Mano, primeira coisa é sabedoria. Sabedoria, eu reitero e vou continuar a dizer, é a primeira metade da vitória. Está a dizer que falta conhecimento. Claro. Está a querer fazer uma acusação grave de que falta conhecimento para valorizar o Não, mas está evidente, a título de exemplo, nós hoje temos uma cisão, muitos jovens hoje encaram os mais velhos como feiticeiro. Mas é uma acusação Quando, muito na grave. verdade, A senhora mais disse que é velho- uma acusação muito grave que faz. Como? Dizer que o que está em causa é falta de conhecimento. O humano fala muito bem a sua língua. Tem o domínio. Eu tenho também domínio, mas não é 100%. Então eu que não tenho domínio da minha língua. Não tem nem um pouco. O nome é dado dentro de uma língua. Não dominas a língua. Qual é o interesse que terás de dar nome ao teu filho nessa língua? Que você não domina, não sabe. A menos que se for uma língua europeia ou americana. Você já é fanático da cultura deles. É uma cultura bonita e é uma civilização. Mas, quando se fala em falta de valorização, podemos também aqui acrescer que aqueles que poderiam testemunhar de que a cultura africana, de que o nome quimbundo é de facto importante, também não o fazem. Não fazem. O mais velho é o seguinte. Acha que fazem isso? Acha que mais vezes passam testemunho de geração para geração? A vez passada, o Mano Kachama. Eu vou perguntar, é possível, faz-se isso? Há esse testemunho? Não, quem ainda faz. Fala-se de quanto por cento, aproximadamente? Não, já agora baixou mesmo, de facto. Estamos ali mesmo, sobretudo em Luanda, há uma escassez enorme. Mas fora de Luanda, aí 60%, 70% ainda, porque eu, pelo menos a título de exemplo, esses conhecimentos sobre os nomes e a língua quimbundo recebi influência fora de Luanda. Fora de Luanda, e ainda temos muitos mais velhos com conhecimento pronto a transmitir. O problema também é a falta de estímulo para essas pessoas chegarem a ter mais aqui para poder oferecer o que tem a oferecer aos mais jovens. Bom, sabe-se, e digo-lhe a bom da verdade, sabe-se que hoje os mais velhos não sentam com os menores no Ondjango, fala-se um Ondjango, para contar histórias, para contar testemunho, isso que também, de certo ponto, mutila aquilo que é a passagem de conhecimento. Noutra hora era visível os mais velhos sentados com os menores num Django e passar esse testemunho de rituais, contar em língua em Ubuntu, contar em Kimbuntu,
contar em Lingala, em Kikongo e outras línguas. Infelizmente, aqui não se passa esse testemunho. É também uma metade da falta que leva à falta de interesse. A seu ver, por que é que os mais velhos não reúnem com os menores para passar essa informação de que deve-se contar pelo menos em Umbundo, deve-se saudar em Umbundo, deve-se saudar em Timbundo, em Kikongo? A falta deste testemunho também mutila o interesse dos menores. Como historiador, qual é o seu ponto de vista? Claro, mutila o interesse dos menores, porque o processo da educação, de transmissão da educação, ela obedece uma ordem. Não é? Passa-se de mais velho para a criança, não é de criança para o mais velho. E a criança também pode despertar interesse, mas para você arrancar o conhecimento ao mais velho é necessário que primeiramente o menor tenha disciplina. Porque os mais velhos gostam de crianças que têm, ou menores, que têm disciplina. Não é? E a criança, para ter disciplina, é necessário conhecer as suas nuances culturais. Continua a conversa com um especialista em História, Ambris Mbundu Mushima, em torno da descrição dos nomes, e eu direciono-me ao especialista e questionando-lhe da seguinte maneira. Qual é a descrição que faz sobre os nomes e os devidos significados? Bom, fazer a descrição e análise dos nomes na língua Kimbundu vai ajudar a compreensão, não é, o significado, não é, valor antropológico, não é, isso desperta, vai estimular, não é, vai trazer o conhecimento, não é, e isso para que nós possamos então manter a preservação e a conservação dos nomes e a divulgação dos nomes na língua Kimbundu. Nós, na língua Kimbundu, a título de exemplo, poderei trazer aqui o nome Kakulo. Kakulo, esse nome obedece ao critério de nascimento. É atribuído depois do nascimento do filho. Kakulo, na língua Kimbundu, o Ka é um afixo que antecede se é um afixo, prefixo, não é? E esse prefixo ela tem um prefixo diminutivo, significa pequeno. Agora aqui o culo vem de seculo, o culo que é mais velho. Eu já disse que este nome obedece ao critério de nascimento. É atribuído, regra geral, ao primeiro filho entre os gêmeos que vem a nascer. Dos gêmeos, o primeiro que vem, que sai, não é? Chama-se Kakulo. Como houve aquela convivência entre o português e a língua portuguesa e a língua Kimbundu, que segundo a mitologia hebraica faz-se referência ao Adão, o primeiro homem que existiu no mundo, não é? Por isso é que nós vemos hoje as pessoas a serem chamadas Adão. Então é o primeiro que sai entre os gêmeos. E depois, depois dos gêmeos, temos o segundo que vem, chama-se Cabaça. Né? Por isso é que fala o gêmeo Kakulo, Cabaça. Cabaça é o segundo que vem entre os gêmeos. A atribuição desse nome obedece ao critério de nascimento. Depois, e ainda deve-se fazer referência que esses nomes, os gêmeos na tradição Ambundu, eles têm um tratamento especiais. Eles normalmente vestem roupas iguais ou semelhantes e eles têm uma alimentação em comum, não é? Sobretudo põe-se prato branco, mesa, toalha branca, não é? Mel ou azeite de palma, não é? Ou em que o mundo chama-se magiadene, óleo de palma, não é? As manhãs e
a mãe vai tirando um pouco, vai metendo na língua da criança. Aqui, este fim aqui é um ritual, não é, que se faz porque os gêmeos são crianças especiais, não é? Por isso a sua alimentação é comum e a sua forma de vestir também é comum. Aqui está mais propriamente relacionada a questões antropológicas, espirituais. Daí que depois do Kakulo Cabaça, que são os gêmeos, o Kakulo primeiro, o segundo Cabaça, vem a seguir o Fuxi. O Fuxi é o filho que nasce imediatamente aos gêmeos. Esse filho que vem imediatamente aos gêmeos obedece também ao critério de nascimento, obrigatoriamente deve ser chamado de Fuxi. Depois do Fuxi, temos a seguir... Fuxi sucede ou antecede o gêmeo? Sucede. Muito bem, tenha bondade para continuar. Ok, sucede. Depois dos gêmeos, vem o Fuxi. Depois do Fuxi, né, vem Kyoza. Kyoza também é o filho que nasce imediatamente aos gêmeos. E tanto Kyoza, tanto Fuxi como Mbombo também nasce imediatamente aos gêmeos. Esses três constituem a corte espiritual dos gêmeos. Quer explicar o que é corte espiritual? Bom, aqui estamos a falar da fortaleza de espiritualidade. Significa que esses que vieram, tanto Fuxi, Kyoza e Mbombo, eles constituem uma fortaleza, uma proteção espiritual dos gêmeos, porque os gêmeos na cosmovisão do mundo são os guardiões do gêmeo? São guardiões, exatamente, são guardiões dos gêmeos, porque os gêmeos em si, eles possuem espiritualidade muito forte, por isso é que na cosmovisão do mundo, e não só, os gêmeos são dádivas, são graças, não é? Daí é que eles trazem graças, daí é que uma casa onde há gêmeo evita-se conflitos. Desculpa aí, Popinal, disse que quando há conflito em casa em que existe gêmeo, um dos gêmeos, para aquela expressão, pode sucumbir. Como historiador, eu queria aqui desmistificar este adágio que a muitos incomoda? Sim, e isto é melhor numa outra ocasião, muito bem. Porque temos que fazer a descrição para atingirmos os nossos objetivos. Mas isso é mesmo uma realidade, é isso que eu disse, ele traz graça, traz bênção, traz paz, não é? Depois, também faço referência aqui de Ego, não é? Em que mundo, segundo a cosmovisão do mundo, esse nome obedece o critério do tempo, ou seja, esse nome é atribuído depois do nascimento, não, antes do nascimento da criança. Ego significa uma gravidez tardia. Quer dizer, o que acontece? A mãe concebe, né? A mulher vai conceber, mas ela vai dar à luz depois de 9 meses. Ela pode passar 11 meses, 12, 10 anos, pode passar 10 anos, a mulher sempre concebida. 10 anos? 10 anos, a mulher sempre concebida, 7 anos, a mulher sempre concebida, 6 anos, a mulher sempre concebida, 12 anos, uns até nascem depois de 15 anos, vem já com dentes. Essa criança, como é que significa? Bebês com dentes, como é que é isso? Por isso é que temos que ter mais tempo, vou chegar ali. Essa criança lhe é atribuído o nome de Ego. Ego porque é uma criança cuja a luz, não tardou, está fora do normal. A título de exemplo, eu tenho um tio que fez 14 anos na barriga da mãe. É normal? Esta pessoa é saudável? Saudável, vive muito tempo. E o que ele faz, você até admira. Mas está bem psicologicamente?
Bem psicologicamente. Por isso, quando encontras alguém a chamar-se de Ebo, ela identifica, por isso é que nós falamos que o nome transmite informações sobre nós. Muito bem. Quem somos, de onde viemos, as nossas origens e as raízes que nos ligam às nossas famílias, a nossa conexão que temos. E essa conexão e essa frequência vibratória que nós temos no mundo espiritual. Ebo está relacionado também fortemente com os espíritos. Entretanto, ele passa esse tempo, não é? E é atribuído o nome de Ebo. Temos ainda a par do nome Renda, né? Temos também o Micuns. Micuns também é aquela, o pai e a mãe, não presenciaram sucessivas mortes dos filhos, não é? E quando a mãe em estado de gestação, não é? Ela vai pedir graças, não é? A Deus, o Anzambe, não é? Para que então possa permanecer a vida dessa criança na terra. Afirma-se esse nome depois do nascimento da criança, lhe é atribuído. Esse nome serve para cortar as sucessivas mortes, não é, que o pai e a mãe têm enfrentado. Significa graças, não é, obrigado pela oferta que me foi dado e que chega desse sofrimento de estar perder os filhos. Entretanto, a par do Ebo, temos o Kinyemuna. Kinyemuna é o filho que nasce imediatamente ao nascimento do Ebo. Quer dizer, primeiro passou o Ebo, depois do Ebo vem um filho, Kinyemuna. Obrigatoriamente, porque obedece o critério do nascimento. Não é? E o contexto histórico, porque primeiro veio o que demorou muitos anos, que é o Ebo, e depois esse que veio do Ebo é Kinyemuna, e depois o filho que nasce imediatamente a seguir do Kinyemuna, ou Kinyemuna, perdão, é o Kimwanga. Kimwanga, depois vem o Kimwanga, e depois também temos o Kassua. Fala um pouquinho sobre o Kimwanga. Kimwanga é o filho que nasce imediatamente ao Kinyemuna. Quer dizer, obedece o critério de nascimento. Quem vem depois do Kinyemuna recebe o nome de Kimwanga. Kassua. Esse é o nome comum. Sim. Quer explicar um pouquinho? Kassua. Ouve-se um pouco por todo lado. Sim, então vamos com calma para a gente perceber. Kassua. Ainda me resta tempo, né? O Kassua. Mas pode mostrar sobre Kassua? Com calma, né? Sim, Kassua. Kassua, seu Ebo é uma gravidez tardia, não é? Passa os 9 meses. O Kassua não, reduz. O Kassua é aquela criança que nasce em 7 meses. Que também é chamado de setinha. Setinha em língua portuguesa. Exatamente. Português é setinho. É mesmo isso aqui, que é mesmo. Setinho, kid. Pois, então setinho. Essa aqui nasceu em 7 meses, não é? Mas também, setinho é aquela criança que depois da mãe dar a luz, ou depois do seu nascimento, ele vem, começa a enfrentar certa doença, começa a perder peso, fica magro. Que os fulanos chamam de nganga. Exatamente. É doente. Exatamente. E é submetido a um tratamento, ele perde todo o peso. A esta criança ele é atribuído ao nome também de Kassua. Mas atenção, tanto Kassua, normalmente o Paz não obedece muito o Ndaku, o Nduku, que é Xará, que é homenagem, mas aqui o Kassua pode ser o nome atribuído através da herança, Nduku, quer dizer, pode-se atribuir o nome para homenagear alguém, não é? Que nasceu Kassua, mas que foi favorável, ajudou. Resistiu às dificuldades.
ajudou o pai a resistir à dificuldade, a mãe ou a família. Em homenagem, então, é atribuída o nome à criança de caçua. Entretanto, nem sempre caçua é porque nasceu caçua, também pode ser por herança. O pache geralmente é renda, é mesmo por aquelas circunstâncias sucessivas mortes. Não é? Existem nomes que é relativamente anduco, existem nomes que criteriosamente, rigorosamente, não é suscetível anduco. Vunge. Ouve-se também para o lado do Luana. Sim, vunge. Sim. Tem três critérios ou três possibilidades de atribuição do nome vunge a uma criança. A primeira possibilidade, se calhar numa outra ocasião teremos tempo, a primeira possibilidade acontece naquelas circunstâncias em que a mãe, no período da gestação, mesmo gestada, continua a menstruar. Continua a menstruação mesmo forte. Até 9 meses? Ela vai 5, 6, 7, 8, menstruação vai mesmo no momento. Aqui na língua quimbundo fala-se vungiacalanganza. Em outras palavras? Vungiacalanganza. Esse vunge é um vunge normal, significa que é um espírito, não é? O espírito vunge, ele vem, manifesta-se, não é? A mãe, mas de forma branda. Ela manifesta-se de forma branda. Agora, tem outro fuxi que já não manifesta de forma branda, aquela já não é por questão da menstruação. Aquele que depois do nascimento da criança, a criança no berço, que é a outra possibilidade de atribuição desse nome, que obedece ao critério também de nascência, a criança no berço começa a apresentar características misteriosas. Alguma coisa que percebe-se que é um espírito presente que possa prejudicar o pai ou possa prejudicar a mãe. Quais são as características de espíritos misteriosos? Um olhar fora de comum, não é? Algumas atitudes que a criança vai apresentando, não é? E automaticamente, como já é cultural, é antropológico, não é? As pessoas que conhecem conseguem perceber que aquilo também é espécie porque toda e qualquer anomalia dá sinais, ainda boas coisas também dão sinais. E, entretanto, por uma questão de educação, não é? Do ponto de vista antropológico, esse povo, na sua cosmovisão, entende os sinais de Mvunge. Entretanto, a criança é submetido a um tratamento para que esse espírito não possa prejudicar o pai, não possa prejudicar a mãe ou mesmo a família. Temos também aqui a questão do caíto. Caíto? Sim. Caíto é aquela criança que nos primeiros dias, não é, que se levanta para ficar de pé, ele cai, demonstra que não tem forças nos pés, é paralítico, não é? E essa paralisia nem sempre as pessoas, a paralisia foi causada por uma injeção. Será aquela que te chamam de caçua? 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 Não, caçua não. Caçua, não tem um outro nome que também atribui em português, aqueles bebês que não andam tarde, têm dificuldade, não é o caso? Não é o caso, esse aqui mesmo é paralítico. Nasce com os membros paralisados? Ele nasce, não é? Aparentemente bem. Ele vai engatinhando. Meses mas depois chega uma dada altura que a criança quer pôr-se de pé. Quando tenta pôr-se de pé, os pais percebem que ele não tem força nos pés. Ele mesmo perdeu, né? Houve uma paralisia, né? Porque uma formação congênita? Não é o caso. Não é o caso, mas normalmente caído, isso deve-se mais também por uma questão antropológica propriamente espiritual. Mas como é que isso funciona, a questão antropológica propriamente espiritual? Funciona como? Há uma obra do nosso antepassado, nosso ancestral, o Aenga Chieto, Caíto que cata Kwanzambo, Vozes na Sanzala. Convido-te a ler essa obra. A velha Mbombo que nós já falamos, que é aquela que vem depois do Fuxi,
não é? Após venha Muitos nomes para se contar. Venha Mombo, não é? E o pai, esqueci o nome dele, a mãe, não é? Do Caíto, não é? Com o pai do Caíto, não é? A mãe do Caíto estava, a avó do Caíto estava concebida, não é? E para ir se buscar água no fontenário, não é? Naquela região, a pessoa tinha que chegar lá 5 horas. E a mãe, a região do Kwanza Norte, ele faz menção na região do Kwanza Norte. Também a parte dessa obra, convido-lhe a ler Bola com Feitiço, não é? Vais também entender algumas componentes. Bola com Feitiço, já outro campo. Além também outro campo, para você entender as nuances culturais, antropológicas do nosso povo, propriamente na questão da espiritualidade. Não é? Quem descreveu isso foi um intelectual, não é? O nosso antepassado ancestral, o Enga Chito. É necessário que a gente tenha que se apegar a essas obras para poder entender algumas componentes. Entretanto, só para elucidar, para resumir o que é a história. Faça já uma breve. Sim, entretanto, aqui só na mãe, a mãe não lhe foi tirada a vida naquele fontenário, porque estava concebida. Entretanto, quando ela encontrou-se com o pai do Caíto, o Kinamba, que é o representante das águas, dos espíritos das águas, que fez, a outra ocasião vamos falar sobre os nomes, vou trazer aqui os nomes profissionais, não é? Vou arrebatar esses nomes, como Kimbanda também, vamos fazer essa... Mas Kimbanda, quer dizer, é feitaria. Vamos justificar, não. É miúdo. Não. Há quem diz que é feitaria. Há quem diz, mas não é isso. Não é isso que diz a ciência? Não, só mas diz. Mas é o que é Kimbanda exatamente? Só diz, não, mas ainda tenho que só pode ser, há quem também quer saber. Kimbanda tem-se dito por aí que é feiticeiro. Não, Kimbanda é toda aquela pessoa, não é? Que faz a formação, passa na escola da Umbanda. A Umbanda é formação que tem como objetivo, não é? Dar alegria à pessoa, o quê? Tratar a enfermidade da pessoa, não é? É que a nossa medicina, ele traz o interesse de tratamento duplo, ou seja, se é assim o termo, né? Trata-se o corpo e também trata-se do espírito. Entretanto, diz-se feiticeiro, não é? E esse termo que se utiliza em função daqueles que são Umbanda, não é? Ou que fizeram Umbanda, ditos Kimbanda, não é? Que não têm disciplina, não é? E que tendo o poder, não é? Eles próprios acham o que devem fazer, porque é o seguinte, tanto a arma de fogo, a ciência e o poder espiritual, que não é feitiço, é só poder espiritual. Depende da pessoa que está por detrás disso. Por exemplo, nós temos políticos que estamos a ver no mundo, que é mais que um feiticeiro. Senhor Ambris, está a matar quanta gente? Senhor Ambris, quem trata a carne e o espírito? É essa pessoa que fez... Kimbanda? Sim, o Kimbanda que saiu da escola da Umbanda. Trata o físico e o espírito? Sim, porque tem doenças que são acometidas. Não são doenças de origem ambientais. São doenças que são atribuídas, provocadas através de mau olhar. Pessoas que nutrem sentimentos negativos. Porque o Kachama tornou-se um exímio jornalista e eu sou incompetente, não consigo, eu tenho que perseguir o Kachama. Mas o mau olhar traz também patologia espiritual. Então não sabes, Kachama. Estás aqui, não sabes disso. Essa é a realidade? Um simples olhar? Mau olhar não é um simples olhar. Mas é o quê? Mau olhar é o quê? Mau olhar é perseguição, é mesmo de feitiçar. Muito bem. A conversa com o historiador, o historiador Ambris Ngundo Mushima. Por hoje ficamos por aqui com a promessa de, na próxima ocasião, voltar com outra informação relativamente ao campo da antropologia e também da história. Fica aqui no ar a promessa de regressarmos na próxima edição com mais informações relativamente aos temas que marcam o país e o mundo. E fica deixa. O mundo nos vê, Deus nos conhece e ninguém é como parece. Até lá.
Ponto de situação. Nós informamos de imediato.